A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, rogo que a graça do Pai amado esteja sobre a sua vida, em meio à sua casa, em meio à sua família. Estou aqui mais uma vez com muita alegria no coração, fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu gosto. Tenho o maior prazer em estar me dirigindo a você, sempre levando uma palavra de ânimo, de estímulo, algumas vezes de exortação, de chamamento a um compromisso de andar com o Senhor, de se relacionar com o Senhor, enfim. Aquilo que o Espírito Santo tiver no seu coração, primeiro para glorificar o Pai e depois para edificar a sua vida, é o que eu vou tentar transmitir para você agora. Sempre, sempre e sempre com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Nada consigo falar, nada consigo pregar, nada tenho para ensinar, se não for a graça do Pai, a graça do Senhor. Falava ontem com um grupo de discipulado que eu tenho, que nós não temos a força suficiente, nós não temos a graça suficiente, nós temos aquilo que o Pai supre, nós temos aquilo que o Pai proporciona, nós damos aquilo que nós temos, nós não podemos dar o que nós não temos. Então, do meu conteúdo, daquilo que o Pai tem ministrado ao meu coração, eu entrego para você com todo amor, com todo carinho. Queria partir na nossa meditação para esse instante, um texto que algumas vezes eu já tenho usado até na própria igreja, e aqui, se eu não me engano, nessa emissora abençoada também, eu tenho usado esse texto, constante do segundo livro de Reis, capítulo de número 19, a partir do verso 14, aonde nós lemos o seguinte, repito o texto, segundo livro de Reis, capítulo de número 19, do verso 14 até o verso 19, aonde diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra, saibam que só tu és o Senhor Deus. Esse é o texto. Um texto que, a princípio, nos ensina o que fazer diante das calamidades. Eu pergunto para você, você tem problemas? Ou tem enfrentado problemas? Tem enfrentado situações limítrofes, situações difíceis? Esse texto ele nos ensina o que fazer diante dessas dificuldades. O texto nos ensina o que fazer diante das ameaças. Constantemente, à nossa volta, temos as nossas ameaças à nossa vida, ameaças à nossa integridade, ameaças à nossa família, ameaças ao nosso trabalho, enfim, ameaças de todo gênero, de todo tipo, de todo jeito. O que fazer diante das calamidades? Esse texto, ele nos ensina, e eu queria fazer aqui um trocadilho, né? Ele nos ensina onde ir quando não soubermos o que fazer, e nos ensina o que fazer quando não soubermos onde ir. São duas coisas diferentes. Muitas vezes nós não sabemos onde ir, não é? Não sabemos o que fazer em outras oportunidades. E esse texto, ele nos dá essa clareza de saber onde ir e de saber o que fazer diante dos problemas. Você tem problemas? Então venha comigo, siga comigo esse raciocínio. Antes disso, queria te posicionar em relação
ao personagem central desse texto que eu li para vocês, o rei Ezequias, né? Rei Ezequias foi rei de Judá de 716 a 687 a.C. E se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, voltar um pouquinho atrás, capítulo 18 do segundo livro de Reis, filho de Asa, né, filho de Acaz, melhor dizendo, rei de Judá, 25 anos de idade quando começou a reinar, né, e reinou 29 anos em Jerusalém, né, teve filhos e filhas, né, fez o que era reto, versículo 3, perante o Senhor, versículo 4, removeu os altos, né, quebrou as colunas, deitou abaixo tudo aquilo que era um referencial à idolatria, né, a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto como um objeto de libertação, acabou se transformando num objeto de adoração, e ele destrói então essa serpente de bronze. O verso de número 5 nos diz que ele confiou no Senhor. Isso é uma virtude muito grande, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo. Você confia em quem? Diz o texto que ele confiou no Senhor, no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram depois dele. Olha que coisa interessante. Verso de número 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que Moisés havia ordenado. Então você percebe um homem que, além do seu reinado, né, andou em retidão, um homem que se voltou contra toda e qualquer forma de idolatria. Por quê? Porque a idolatria é abominável aos olhos do Senhor, seja ela de que forma for, seja a idolatria visível, não é? Manifesta, ou seja aquela idolatria acumulada dentro do coração. Um exemplo, né? As riquezas, né? Ninguém percebe que o coração muitas vezes está apegado àquilo, né? Uma pessoa, pode ser também. Um homem que aprendeu a confiar no Senhor em toda e qualquer situação, apegado a Deus, né? E o verso 7 do capítulo 18, que eu não li, diz que ele foi um homem de sucesso, um homem que lograva êxito em tudo aquilo que fazia. Eu creio que nós caracterizamos o suficiente essa pessoa. Talvez o retrato de muitos de vocês que estão me assistindo, talvez seja essa, vamos dizer assim, a retrospectiva da sua vida de retidão, de justiça, de bondade, de fidelidade, de zelo, né, de amor pelo Senhor, pela sua casa, pela sua obra, né, de levantar cedo, de orar a Bíblia, de orar, de ler a Bíblia, não é? Talvez seja esse o reflexo, não é? Mesmo sendo fiel a Deus, esse homem não ficou isento de sofrer perseguições. Olha só o que eu disse. Ah, pastor, mas ele é tão certo, ele é tão correto, tão fiel, tão temente. Leia a Bíblia, ora, vai à igreja, se cuida, se consagra. E mesmo assim passou por lutas? Sim, mesmo sendo fiel a Deus. Não havia uma isenção de que passasse ou não passasse por perseguições. Não havia essa isenção. Aliás, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 2, diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, ou seja, não tem escolha. Resolva viver de maneira correta para você ver o que acontece. Resolva dizer, seja em rede social, na TV, no rádio, escrito, ou na sua roda de relacionamentos, experimente dizer que você tem valores, que você tem princípios de família. Experimente dizer que você tem moral e que você zela pela moral e pelos bons costumes, aquilo que teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe te legaram. Experimenta dizer para você ver. Vão zombar de você, vão rir de você, porque você tem valores, porque você tem princípios. Vai aí e diz que você é guiado pela Bíblia, que você é orientado pela Bíblia. As pessoas, mas a Bíblia foi escrita por homens. Graças a Deus que não foi um ET que a escreveu, não é? Foram homens que escreveram. Está ali a palavra de Deus para orientar a minha vida, para orientar a sua vida. Vai você dizer que você segue os princípios da Bíblia Sagrada?
para ver se não vão perseguir você, né? Olha as ameaças que estão aí nesses países fechados de cunho comunista, de cunho socialista, e ameaça inclusive em relação ao nosso Brasil, mas isso aqui no Brasil não vai prevalecer, porque o povo do Senhor é um povo unido, de fechar a igreja, de proibir, né, a leitura da Bíblia. Já começou há muito tempo, de maneira velada, tira um símbolo cristão de um lugar, não deixa mais colocar a Bíblia nos lugares públicos, começa de maneira velada e tal, né? E aí a perseguição ela vem se instalando. Daqui uns dias tiram a liberdade de ir e vir, você não pode mais entrar numa igreja, você não pode mais congregar, você não pode mais dizer que você sequer é cristão. É ou não é perseguição? Nós estamos diante de dias muito tenebrosos se o Senhor não interferir na história. Há pouco estava conversando com um casal amado e eu dizia para ele, nós temos que nos preparar para aquilo que de pior possa acontecer, sabendo que há um Deus no céu, que não vai permitir que nós sejamos tentados ou provados além das nossas próprias forças. Creia nisso, querido. Deus é tão Deus, Ele é tão fiel, que a sua mão vai estar estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e Ele vai guardar, como guardou muitos cristãos na época da perseguição romana. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ezequias, voltemos ao personagem do nosso texto. Tomou uma decisão, resolutamente decidiu viver de uma maneira que agradasse ao Senhor. Resolveu trazer Deus para dentro do seu reinado, de fazer um reinado, de liderar a vida do povo de maneira honesta, de maneira correta, pautada por princípios e valores celestiais. E o que acontece? Ele recebe uma carta de ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, que reinou de 705 a 681, e começou a conquistar todos os povos e todas as regiões, dizendo, olha, vai chegar a sua vez, vai chegar o momento em que eu vou para cima de você, e eu vou afrontar o teu Deus, eu vou tirar o reinado da tua mão, não é? Se você quiser depois acompanhar ali e ler em casa, segundo o livro de Reis, capítulo 19, dos versos 10 a 13, está ali o teor da carta que ele mandou, ameaça. É como se nós hoje recebêssemos uma mensagem de WhatsApp, dizendo, te prepara, cara, tua hora vai chegar, tua cabeça vai rolar, não é? O que a gente faz quando a gente recebe uma ameaça de qualquer natureza, de qualquer ordem? Muitas pessoas entram em desespero, ligam para cá e ligam para lá, pede ajuda daqui, pede ajuda de lá, mas não lembram que há um Deus nos céus que se importa com aqueles que sofrem. Se você olhar no versículo 14 e 15 que nós lemos, diz que quando ele recebe essa carta de ameaça, a primeira coisa que ele faz, ele sobe à casa do Senhor. A casa do Senhor, o lugar onde a sua glória habita, é o melhor lugar para você estar ou para você ir quando está com problemas. Sim, eu vou dizer de novo, a casa do Pai, a casa do Senhor, a casa de Deus é o melhor lugar para você ir, para você estar quando você estiver enfrentando lutas, quando você estiver passando por problemas, passando pelo mar de angústia. Ele pega a sua carta e ele, ao invés de reclamar para cá e reclamar para lá e pedir ajuda daqui, pedir ajuda de lá, ele vai com o seu problema para a presença de Deus. Ele vai com o seu problema para a presença do Senhor. E essa é a preciosa lição que eu aprendo e aquilo que eu pratico. Eu estou com problemas, eu vou para Deus. Eu estou com dificuldades, eu corro para o Senhor. Eu choro diante do Senhor. Eu lamurio diante do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Então ele vai à casa do Senhor, e o verso 15 diz que ele orou perante o Senhor. Também não adianta ir para a casa do Senhor e beiçar, fazer cara de feio, não é cruzar os braços. Não, vai e ora, vai e chora. Tá gemendo, tá chorando, vai para a casa do Senhor e fala com o Pai, fala com o Senhor, e eu tenho certeza, como o próprio Senhor Jesus ensinou, você vai descer justificado para casa.
Não vá com a sua soberba. Não vá com a sua arrogância. Não vai escalonando os seus títulos, os seus diplomas, a sua honradez, apesar de serem coisas importantes. Mas não vá com isso, vá com a sua humildade. Vai com o seu coração quebrantado, vai choroso. Vai lá, vai para a presença do Senhor, vai ter alguém que vai orar com você. Nós temos tido cultos maravilhosos na casa do Pai. As pessoas vêm, nós chegamos, nós temos ali um grupo de pessoas que se importam, de pessoas que oram uns com os outros, que impõem as mãos, que ungem com óleo, que vão lá e depois fazem uma visita e dizem, olha, eu estou aqui com você, eu quero caminhar com você, eu quero te ajudar a superar essa. Essa é a nossa função como igreja. E se nós como igreja não servirmos para isso, nós não prestamos para nada. Porque a igreja está aqui para socorrer, a igreja está aqui para ajudar, a igreja não está aqui para substituir o favor de Deus. Mas ela está plantada onde está para ajudar você a chegar a alcançar o favor do Senhor. Ezequias nos ensina isso, ele vai, ele sobe à casa do Senhor, ele ora, perante o Senhor. E nesse segundo livro de Reis, capítulo 19, o verso 20, no final do verso 20, o Senhor diz para ele, eu te ouvi. Olha que coisa maravilhosa, eu te ouvi. Todas as vezes que nós clamarmos, todas as vezes que nós batermos a porta do Senhor, a Bíblia diz e atesta que nós seremos ouvidos. Ele foi ouvido pelo Senhor. Ele ora e Deus atende o seu clamor. O verso 35 do capítulo 19 diz assim, então, naquela mesma noite, ou seja, é quando você ora, é quando você clama, é quando você bate, é quando você busca. Naquela mesma hora, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. É ameaça! Então o Senhor vem com a provisão e ele retira aquela ameaça. É afronta, então o Senhor vem com a sua provisão e ele retira aquela afronta. É inimigo que está vindo, então o Senhor se levanta na sua força e ele expulsa o inimigo de diante de ti. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos mostra. Deus responde ao clamor daqueles que o buscam. Eu vou dizer de novo, Deus responde ao clamor daqueles que o buscam. Qual é o seu clamor neste momento? Qual é a sua luta? O que tem levado você ao choro, às lágrimas, a lamentar, a lamuriar, levar você para a solidão? O que tem te preocupado? O que tem tirado a sua alegria de viver? São os seus problemas dentro de casa? São os seus problemas com os seus filhos? É dentro da família? É no seu trabalho? É no relacionamento com as pessoas? Qual é a sua angústia? Está sendo ameaçado? Tem um inimigo na sua volta? Enfim, eu não sei qual é a sua situação, mas o Pai sabe. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. No livro de Jeremias, eu sempre brinco na igreja que Jeremias 33:3 é o telefone de Deus. E se você souber que esse é o telefone do Senhor e você souber fazer a ligação correta, você vai ser atendido. O Senhor diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que promessa. Invoca-me e te responderei. Para que haja uma resposta, tem que ter uma invocação. Para que haja uma resposta, você tem que bater, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que fazer a sua parte. A sua parte é rasgar o seu coração. A sua parte é abrir os seus lábios, a sua parte é falar ao Senhor daquilo que lhe machuca, daquilo que lhe preocupa. Invoca-me. Você tem invocado o nome do Senhor? Você tem chorado? Você tem lamentado? Você tem batido na porta do Senhor? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O profundo e o escondido está encerrado na eternidade, está encerrado diante do Senhor. Mas olha que promessa tremenda, quando nós clamamos, Ele abre a janela dos céus, e Ele derrama dos seus tesouros ocultos,
Ele derrama daquilo que está encerrado na eternidade e isso vem até você. Olha que coisa estupenda, que coisa maravilhosa, que promessa gloriosa que nós temos na palavra do Senhor. Então você não tem bênção porque você não sabe o caminho. Você não tem vitória porque você não sabe para onde correr e a quem recorrer. Bata na porta certa, busque a presença do Senhor. Ele vai abrir as janelas dos céus e Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre você. Um texto que eu uso muito aqui, Jeremias capítulo 29, do verso 12 até o verso 14, aonde o texto diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, olha só que tremendo, e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que promessa tremenda. Versículo 14, e serei achado de vós, e olha a promessa, e farei mudar a vossa sorte. Eu amo esse texto. Muitas e muitas vezes eu tenho recitado, tenho pregado sobre isso. Deus chamando a gente para invocá-lo, a orar a Ele, a passar a orar a Ele. Você estava orando para um Deus estranho, buscando em lugares errados, em lugares estranhos. Esse é o momento de você passar a orar ao Senhor. Faça a prova, faça o teste. Eu desafio você. Inúmeras pessoas eu poderia trazer aqui que dão o seu testemunho de como Deus interferiu, de como Deus atendeu a sua oração, de como Deus atendeu o seu clamor. Nós não estamos aqui pregando uma fantasia, uma coisa distante, mas fatos. Fatos na vida de pessoas reais e verdadeiras, que têm sido mudadas pela intervenção sobrenatural do Senhor. Na minha vida tem sido assim, e na sua vida pode ser assim. Vamos orar. Paizinho querido, eu te agradeço porque ontem, hoje, o Senhor tem sido o mesmo e a tua palavra diz que o Senhor o será para sempre. Obrigado porque no Senhor não há variação. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado porque os teus olhos estão voltados com o abatido, com o triste, com o preocupado, com aquele que está passando por lutas, por problemas, por dificuldades. Obrigado, Deus, que nós podemos chegar diante do Senhor quando as coisas se complicam, quando nós não sabemos o rumo, quando nós não sabemos a direção. Obrigado por termos essa liberdade de poder chegar diante do Senhor. E eu tenho certeza, quando chegamos diante do Senhor, sempre vamos ter uma palavra de cura, de restauração, de libertação, de vitória, de direcionamento. Olha para essa pessoa, olha para aquele ou para aquela que tem chorado diante de ti e dá neste momento, Deus, a cura, dá neste momento a vitória e que em todas as coisas o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, gente amada, abençoada, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.
faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda,